Padre Fernando, existe alguma condição mínima para as pessoas receberem os sacramentos, ter acesso ao sacramento? É preciso querer ser cristão antes de tudo, não é mesmo? Porque, tirando a realidade das crianças, que já vem da Sagrada Escritura e da tradição, que recebem também a graça do sacramento do batismo, e até antigamente da iniciação cristã, mas com a participação da fé dos pais, né, e da família, e depois vai entrar a figura do padrinho, as testemunhas, enfim, tirando essa criança que não tem consciência para pedir, né, mas que os pais pedem, né, é preciso querer. Né, ninguém vai ser batizado e viver esse caminhar da iniciação cristã, né, o batismo, o crisma, a Eucaristia, à força. Não. Nosso Senhor instituiu os sacramentos para toda a humanidade, porque os sacramentos são lugares, manifestações desse amor salvífico do Senhor. Que não significa que esta salvação, por via dos sacramentos, tenha que ser imposta. Não. Todos somos chamados a uma vida sacramental. Todos os seres humanos. Então, o concurso da liberdade é muito importante, né? Porque Deus quer, através da via dos sacramentos, aprofundar um relacionamento que gera santidade. E não quer, repito, que nós caiamos numa mentalidade, antes do concílio, de cumprimento de ritos, simplesmente. Né? Então, a importância da liberdade, o querer, o dar passos. Tem muitas pessoas que não dão passos em direção de certos sacramentos. Recebeu o sacramento do matrimônio, por que tem que fazer aquele curso? E começa a colocar tudo em empecilho, e até julga a igreja, e julga o padre. No fundo, a pessoa está se dizendo perante Deus se ela quer o sacramento. Porque tudo que tem valor pede sacrifício, não é verdade? Então, se a igreja, ao longo dos anos, foi aprendendo, ao longo dos séculos, todo um caminho de preparação para que ninguém receba os sacramentos de maneira imprópria, despreparado, né? Por outro lado, a resposta nossa que vai mostrar se temos fé mesmo naquilo que é a instituição de cada sacramento. O desejo, então, pela busca da santidade, ele é o ponto fundamental para ter acesso ao sacramento. Da nossa parte, porque da parte de Deus, sempre vai estar aberto. Ele fez o impossível. Né? E os sacramentos são dons da misericórdia. Ninguém pode dizer, sou digno de um sacramento. Sou digno do batismo, porque eu fiz um curso, porque meu pai, minha mãe, os padrinhos disseram. Não. Não bateu, quer ser sempre padre. Manifestação da misericórdia, mas nunca imposição divina. Sempre a graça de Deus vem ao encontro do homem. É isso mesmo? A graça de Deus vem ao encontro do homem. Exatamente. E para ajudar e para elucidar aí a reflexão, né? Esse querer da pessoa deve revelar o ser, né? E o ser, ele deve revelar o agir, né? Uhum. Então, ou seja, eu quero, né? Portanto, Deus, ele sempre é gratuito, ele dá. Mas aí requer de nós o agir, né? O agir deve seguir o ser cristão, ser santo, né? Ser aquele seguidor de Cristo Jesus. Isso quanto aos sacramentos da iniciação e depois os demais, né? Todos os demais sacramentos, né? Que a pessoa seja vocacionada, por exemplo, como o sacramento da ordem ou o sacramento do matrimônio. Às vezes acontece, né? Eu já até conheci padres que anteriormente foram casados porque viuvaram e tinham aquele chamado e chegaram ao sacerdócio. Acontece, mas isso é exceção, né, Padre Leandro? Exato. Eu conto em uma mão, para não dizer em 2 dedos, que eu conheci gente assim. Exato. Leila, vamos lá, nós temos perguntas? Muitas perguntas, Ricardo. Então vamos começar assim. O Marcos, ele pergunta o seguinte: fui batizado e fiz a primeira comunhão em 1984. Logo depois tornei-me evangélico.
E por lá permaneci por 27 anos. Já estou 3 anos de volta à Igreja Católica. Minha esposa nunca foi católica, não demonstra interesse em se converter ao catolicismo. Pergunto, posso participar do crisma? A pergunta é para quem? Padre Leandro. Muito Desculpe. bem. Ele, na verdade, né, pode participar, sim. Né? E é bom que participe. Né? Aliás, ele conta aí uma grande trajetória, né, na igreja evangélica. Então, é necessário e é importante e bom que você procure a sua paróquia, né, onde você está e onde você vive. Procure sua paróquia. Com certeza a paróquia tem estruturado a catequese, e dentro da catequese, a catequese para adultos, né, a catequese com adultos, e que vai prepará-lo, né, vai catequizá-lo, vai atualizar aquilo que é próprio da identidade cristã católica, né, para que então ele possa receber o sacramento do crisma. Então ele pode e deve procurar aí a sua paróquia. É interessante, né, padre? Quanto a isso, eu já vou te fazer uma pergunta. Aquele que é casado com pessoas de outra religião, ele pode ter acesso aos sacramentos? Ele perguntou de maneira explícita para crisma. Vamos abrir um pouquinho mais a pergunta. Pode ter acesso aos demais sacramentos? Tem toda uma ordem, uma organização, através do direito canônico também, para reger esses casamentos por disparidade de culto. É isso, padre? Na verdade, aí é mista religião, né, que fala. Disparidade de culto seria se fosse uma outra religião que não seria cristã. Uma outra religião. Então, o direito canônico vai ordenar para que este casal viva de modo cristão, mas sem conflitos. Não é mesmo? Interessante, ele disse, olha, minha esposa, ela não se abriu ainda, ela não quer. Agora, nós não soubemos se ela foi batizada na Igreja Católica e depois foi para o meio evangélico, como ele, e hoje permanece lá, mas o batismo, quem sabe até recebeu outro sacramento. Pronto. É preciso analisar caso por caso e que a igreja o faz, né, mas sempre com esse intuito de que o casal possa celebrar esse sacramento. Né? É possível. E tem a vivência cristã. Exatamente. A religião não é para gerar briga, né? E a igreja já tem um aprendizado de séculos e de milênios, né, inclusive quanto ao sacramento do matrimônio. Não sei se sobre isso, padre, poderia dizer mais. É bom lembrarmos o seguinte: qual a finalidade dos sacramentos quando a igreja, né, quando o próprio Senhor oferece a nós? É para nos santificar. Né? Os sacramentos, eles são meios de santificação. Então, evidentemente que a santificação não é para gerar aí uma confusão, gerar aí um mal-estar, um mal-entendido ou um conflito, muito menos quando é a questão do casal, né, a questão familiar. Eu me recordo de maneira, agora, breve, que o Código de Direito Canônico ele tem um rol, quando fala do batismo, um rol exemplificativo, não sei se é restritivo ou exemplificativo, das religiões nas quais o batismo é aceito na Igreja Católica, etc. Isso. Eu acho que de maneira muito especial, né, padre? É bom dizer quem está em casa, quem vive uma situação assim, é interessante o quê? Procurar o padre, o bispo, quais as orientações que o senhor... É importante que procure a paróquia, procure o pároco da sua paróquia, né? Todos os padres, todos os párocos, sobretudo, nas suas paróquias, eles têm lá o dia para o atendimento, né, do povo. Procure se informar na secretaria aí, né, ou no escritório da paróquia sua, né, da igreja ali pertinho que você vive. Então, procure saber o dia que o padre atende, vá até o padre, né, o pároco, exponha a sua situação para que o pároco, para que o padre possa, então, avaliar e, dentro daquilo que a igreja dispõe para nós, né, como meio de santificação, poder viabilizar aquilo que seja necessário para a sua santificação, para a sua vida como cristão e como fiel seguidor de Cristo dentro da Igreja Católica. Interessante que, a respeito disso também, o nosso professor Felipe Aquino, não é uma homenagem que eu faço a ele, né? Mas, só lembrando, sem dúvida ele está em comunhão conosco, não pôde estar aqui hoje, mas ele escreveu uma série de livros sobre cada sacramento e que ele traz até uma lista das igrejas, né, com base no estudo feito
pela própria igreja. Diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Ou seja, não é só a igreja católica que batiza validamente. Não é católico, não adianta, tem que batizar novamente. Esse é um argumento que a igreja não usa, mas outros às vezes usam. Por essa razão, o cristão batizado, numa delas, não pode ser normalmente rebatizado, nem sequer sob condições. Essas igrejas são igrejas orientais, as ortodoxas, igreja vétero-católica, igreja episcopal do Brasil, igreja evangélica da Confissão Luterana do Brasil, igreja evangélica luterana do Brasil, igreja metodista. Então, os batismos que acontecem nessas igrejas, a igreja acolhe, porque acontece, segundo a matéria e a forma, igual à igreja católica, né? E depois tem uma lista mais abaixo, citando também igrejas presbiterianas, batistas, congregacionistas e adventistas, e depois cita até aqui as igrejas que realmente não é possível adotar e assumir o batismo segundo eles fazem, né? Tem igrejas que batizam em nome do Senhor Jesus. Isso não é a forma, né, do batismo. E mesmo que seja derramando água, em nome do Senhor Jesus te batizo. Não aconteceu a ação santificante ali, todo o mistério do sacramento do batismo. Então a igreja, como o padre Leandro colocava, ela tem em cada paróquia esse setor para ajudar a pessoa a refletir sobre isso, mas daí volta aquela dimensão antropológica. Eu quero, então eu busco.